Olá pessoal, estudaremos a História e Geografia do município de Itaboraí. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, estudaremos diante de 3 perspectivas, de acordo com o conteúdo programático que está lá no edital do concurso de vocês. Também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo, beleza? Bom, além disso, também irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões autorais, com o gabarito comentado sobre essa temática, também com os promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também irei disponibilizar videoaulas na forma de módulos que irão ser hospedadas na plataforma da Hotmart, na forma de cursos com os conteúdos comuns. Quando estiverem prontos e organizados, também colocarei os links na descrição do vídeo. Então, para você ficar ligado em todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo, quanto de conteúdo, quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal, que é o @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! E vamos para o nosso último vídeo sobre a história de Itaboraí, segundo o site da Prefeitura, falando da importância política e econômica. Bom, em todo esse processo de desenvolvimento, o povoado de Porto das Caixas, surgido no início do século XVIII e que esteve então ligado a Santo Antônio de Sá, foi de suma importância. Seu destaque e seu nome vem do movimento do Porto Fluvial, que se tornou um importante entreposto comercial responsável pelo recebimento e escoamento da produção agrícola na nossa região e do interior fluminense, que era encaixotada e ali estocada, ficando o local lotado de caixas até serem transportadas pelo rio Aldeia à Baía de Guanabara, para de lá seguirem rumo à Europa. Então aqui está falando sobre a importância do desenvolvimento do Porto das Caixas, desse povoado do Porto das Caixas, que estava então ligado a Santo Antônio de Sá. O seu destaque ele vem muito desse movimento do Porto Fluvial, porque ele foi um importante entreposto comercial, ele recebia a produção agrícola, ele recebia e escoava essa produção agrícola. Com o seu crescimento, o Porto das Caixas chegou a ter uma ativa vida cultural, contando com 2 teatros e um comércio muito bem estabelecido. Contudo, com a decadência do transporte fluvial e a posterior inauguração da estrada de ferro ligando o Porto das Caixas a Cantagalo em 1860 e também do ramal ferroviário da Carril-Niteroense em 1874, ligando Niterói, então capital da província do Rio de Janeiro, diretamente ao interior fluminense, viabilizando o escoamento mais vantajoso, especialmente a produção cafeeira da região serrana, e mesmo da vila de São João de Itaboraí, que passou a então produzir café nas primeiras décadas do século XX. Desse modo, o antigo entreposto de Porto das Caixas, já ligado à vila de São João de Itaboraí, entrou em declínio. Então, a grande questão que levou ao declínio de Porto das Caixas foi a inauguração da estrada de ferro ligando Porto das Caixas a Cantagalo, e do ramal ferroviário de Carril-Niteroense, porque começou a ter outras possibilidades, outras opções para poder viabilizar o escoamento das mercadorias, dos produtos, que não precisava mais passar ali pelo porto fluvial. Então tivemos ali outras possibilidades de escoamento mais vantajosas, especialmente em relação à produção cafeeira da região serrana. Então Porto das Caixas, que era um entreposto comercial ligado à Vila de São João de Itaboraí, acabou entrando em declínio por conta disso. A região da Vila de São João de Itaboraí continuou a apresentar excelentes resultados econômicos e, consequentemente, isso manteve sua importância e seu destaque na região, aliada às influências de personagens itaboraienses que se destacavam na política e na cultura, junto à corte portuguesa no Brasil, como o Visconde de Itaboraí, Alberto de Seixas Martins Torres, o Barão de Tapacorá e o Barão de Tambi, também Salvador de Mendonça, Joaquim Manuel de Macedo e João Caetano dos Santos, dentre outros. Ao ponto de Itaboraí chegar a ser indicada em 1835, juntamente com a Vila Real da Praia Grande, que é a atual Niterói, para ser capital da província do Rio de Janeiro, perdendo a disputa por questões políticas por apenas um voto. Então, apesar do declínio do Porto das Caixas, nós ainda tínhamos um avanço, um desenvolvimento econômico considerável da região da Vila de São João de Itaboraí, que continuou apresentando excelentes resultados econômicos e se manteve numa crescente nessa região, principalmente por conta das influências de personagens itaboraenses que eram importantes, se destacavam na política e na cultura, como o Visconde de Itaboraí, por exemplo, como o Barão de Tapacorá, o Barão de Tambi. São importantes nomes, que vale vocês memorizarem.
Tá? Aí vale dizer que o fato dessa região estar numa crescente fez com que ela disputasse com a atual Niterói, que antes era a Vila Real da Praia Grande, para ser a capital da província do Rio de Janeiro. Ela perdeu, como eu já falei em outras aulas, né, ela perdeu por uma questão de um voto somente, né, por questões políticas por apenas um voto. Bom, a chegada das estradas de ferro, a então Vila de Itaboraí, deu um certo alento ao comércio, principalmente nas localidades que contavam com estações ferroviárias, permitindo o crescimento urbano e sua transformação de vila em cidade, por decreto estadual em 1890. Então, o fato de chegar às estradas de ferro possibilitou ali uma movimentação maior em relação ao comércio. E isso facilitou e ajudou nesse crescimento urbano e fez com que a vila se transformasse em cidade em 1890. Aos poucos, delimitando seu território, a abertura de rodovias e as obras de drenagem das regiões alagadiças do município da região da Baixada Litorânea deram um novo impulso à economia e urbanização. No século XX, depois de um período de declínio, surge uma nova e forte produção agrícola, principalmente de cítricos, com destaque para a laranja, especialmente nas décadas de 50 e 60. Tá? Embora Itaboraí tenha vivido ali momentos também de declínio, tá? Itaboraí teve ali a abertura de rodovias, obras de drenagem que possibilitavam reduzir aquelas regiões alagadiças do município. Tá? E isso ajudou a melhorar e impulsionar a economia e urbanização dessa região. E aí no século XX, depois daquele período de declínio, surge uma nova produção agrícola, que foi a produção de cítricos, que foi a produção de laranja, com destaque para a produção de laranja. E aí nesse período Itaboraí se tornou o maior produtor dessa cultura no Rio de Janeiro e o segundo no Brasil, chegando a ser conhecida como a terra da laranja. Então, Itaboraí chegou a ser conhecida como a terra da laranja por se destacar nessa produção. Já a arte em cerâmica, que esteve sempre presente na cultura e na economia do município, sendo 14 encontrados registros dentre os indígenas, nos ritos religiosos dos jesuítas e nos próprios engenhos que possuíam pequenas olarias para a confecção em argila dos invólucros para transporte de açúcar, e nas telhas moldadas nas coxas dos escravos e cuja tradição se perpetuou até os dias atuais, foi ampliada pela indústria ceramista, primeiramente com a chegada de novos colonos portugueses em 1897 e 1912 e na chegada de novas tecnologias na década de 40, mecanizando a produção, que atingiu seu auge nas décadas de 1970 a 1990, com o município sendo o maior produtor de telhas e tijolos do estado, exportando para outras regiões do Brasil. Então, além do destaque que Itaboraí teve nas décadas de 50 e 60 na produção de laranja, né, no mercado dos cítricos, Itaboraí também tem um destaque considerável em relação à indústria ceramista, tá produzindo ali telhas, tijolos para todo o estado, exportando para várias regiões do Brasil. Mas o auge dessa produção acontece lá para 1970, 1990, sendo considerado o maior produtor de telhas e tijolos do estado. Bom, a construção da ponte Rio-Niterói acelerou o processo de urbanização em Itaboraí, que a partir da década de 1970 se tornou uma cidade dormitório, estimulando uma especulação imobiliária que criou novos problemas ambientais na região, pois as antigas áreas de plantações de laranja foram convertidas em loteamentos sem nenhuma infraestrutura urbana em praticamente todos os distritos, além do desmatamento no período colonial e imperial, né, da extração irregular da tabatinga e da poluição das chaminés sem filtro pelas indústrias da cerâmica. Né? E cabe lembrar que não havia políticas públicas organizadas ou definidas de zoneamento urbano e nem leis muito claras em relação a isso na época. Então o que aconteceu foi, construiu a ponte Rio-Niterói, isso acelerou o processo de urbanização em Itaboraí, né? Permitiu o acesso a Itaboraí ficou mais fácil, né? Foi facilitado por conta da ponte Rio-Niterói. E aí Itaboraí se tornou uma cidade dormitório, né? Porque a maioria das pessoas que vivem em Itaboraí, elas trabalham, passam a maior parte do dia nas cidades ao redor, ou no Rio de Janeiro, ou em Niterói, por exemplo, e só chegam em Itaboraí para dormir, basicamente. Mas isso criou também problemas ambientais, por quê? Porque aquelas plantações de laranja, que Itaboraí teve grande destaque, sendo até considerada a terra da laranja, foram convertidas em loteamentos sem nenhum tipo de planejamento. Tá? Simplesmente foram convertidas sem nenhum tipo de infraestrutura urbana para isso. E claro que isso gerou um problema, né, em relação à questão do solo urbano, que foi utilizado de forma irregular, desenfreada, sem nenhum tipo de controle. Bom, e hoje o município assume todo o ônus daquele processo, inclusive chegando a ser considerado uma região de baixo IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda atualmente, Itaboraí tem boa parte de sua população empregada na capital, na região metropolitana e em alguns municípios da Baixada Fluminense.
mas vive uma inversão econômica com novos empreendimentos, transformando-se de cidade satélite, quando da implantação da primeira estação terrena da Embratel no Brasil, em Tanguá, na ocasião 5º distrito do município, ou de cidade dormitório, numa cidade polo, para pelo menos 12 municípios circunvizinhos, a partir da implantação do Comperj, que é o atual Complexo de Energia Boa Ventura. Então, apesar de Itaboraí ter ali um IDH baixo, né, por conta dessa ocupação desenfreada, sem nenhum tipo de controle, Itaboraí, ela vive um período de inversão econômica, segundo está aqui, né, o site da prefeitura, né, por conta desses empreendimentos que estão sendo, né, investidos em Itaboraí. Nós temos ali a questão da Comperj, né, do atual Comperj, que é o Complexo de Energia Boa Ventura, né, nessa região, por exemplo. Então, por conta desses empreendimentos, ela tem se transformado de cidade satélite ou ainda cidade dormitório para uma cidade polo, com pelo menos 12 municípios circunvizinhos ali nessa implantação do Comperj. E vamos para a última questão desse vídeo também, dessa playlist. Lembrando também dos simulados, tá? Que já estão disponíveis para venda. Tem simulado específico com questões autorais da história de Itaboraí. Também tem os combos promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica, o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Vale muito a pena, é uma ótima forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estudaram aqui na teoria. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Tem também os cursos no formato de videoaulas que estão hospedados na plataforma da Hotmart com os conteúdos comuns, tanto do nível médio quanto do nível superior. Os links também estão presentes na descrição desse vídeo, beleza? Então, vamos à questão. De acordo com as informações históricas presentes no portal da Prefeitura de Itaboraí, no que diz respeito à importância política e econômica desse município, marque a afirmativa incorreta. Letra A. A construção da ponte Rio-Niterói acelerou o processo de urbanização em Itaboraí, que a partir da década de 1970 se tornou uma cidade polo. Na verdade, a construção da ponte, de fato, acelerou o processo de urbanização em Itaboraí, mas tornou essa cidade como sendo considerada uma cidade dormitório, ok? Cidade dormitório, não cidade polo. Embora exista uma inversão econômica, né, empreendimentos, né, que estão sendo investidos nessa área, né, nessa área do Comperj, com essa tendência de fazer com que Itaboraí se transforme de cidade dormitório e cidade satélite, se transforme em cidade polo, tá? Porém, na década de 1970, ela se tornou uma cidade dormitório. Então, a letra A é a resposta porque está errada. A letra B fala que no século XX, depois de um período de declínio, surge uma nova e forte produção agrícola em Itaboraí, principalmente de cítricos, com destaque para a laranja, especialmente nas décadas de 50 e 60. Perfeito, né? Inclusive, Itaboraí foi considerado como a terra das laranjas, né? Tá certa a letra B. C. Itaboraí chega a ser indicada em 1935, juntamente com a Vila Real da Praia Grande, atual Niterói, para ser a capital da província do Rio de Janeiro, perdendo a disputa por questões políticas por apenas um voto. Exatamente, Itaboraí, ela foi sim, ela disputou sim esse posto de capital da província e perde, né? Ela perdeu por apenas um voto para Niterói, né? Que antigamente se chamava Vila Real da Praia Grande. A letra C está certa. Letra D, uma das razões para o declínio do antigo entreposto do Porto de Caxias foi a inauguração da estrada de ferro ligando o Porto de Caxias a Cantagalo em 1960 e do ramal ferroviário de Carril Niteroense em 1974. Sim, né? Porque essa estrada de ferro e esse ramal ferroviário, eles possibilitaram outras alternativas em relação ao escoamento da produção, que não somente através desse escoamento fluvial, mas por outras alternativas. Então isso foi sim uma das razões do declínio do antigo entreposto do Porto das Caixas. E letra E, foram influências de personagens itaboraenses, Visconde de Itaboraí, Alberto Seixas Martins Torres, o Barão de Itapacorá e o Barão de Itambi, entre outros. Sim, essas são algumas das influências políticas importantes da época, alguns personagens de Itaboraí importantes da época, sim. A letra E está correta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de Fundamentos de Educação. Tem playlist também de simulados de Fundamentos de Educação, de legislação educacional, legislação municipal, noções de administração pública e tantas outras. Maratone para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.